Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Tranquilo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Saulo, eu sou professor de filosofia e professor de história. Eu sou professor, obviamente, do Força Máxima, na unidade da Penha Circular, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre filosofia, né? Esse é um vídeo para a segunda série de filosofia e nós vamos abordar o módulo 22, tá? Esse módulo 22 fala sobre a concepção de arte, que é, digamos assim, a visão de dois autores, né? A concepção da arte na visão de dois autores, de dois filósofos alemães importantíssimos. Um é o Schopenhauer e o outro é o Friedrich Nietzsche, tá? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Antes da gente entrar no assunto, deixa eu só tomar um golinho de café. Tô aqui com a minha xícara do Vascão, Vascão da massa, Vascão do povo, tá? Coloquei canela no café hoje porque é importante que quando nós tivermos a oportunidade de substituir o açúcar por produtos mais naturais, é melhor, né? O açúcar é gostoso, é bacana, mas consumido em excesso, ele pode ser prejudicial à saúde, beleza? Então o café tá show de bola hoje, porque está com canela. Muito bom. Bom, gente, agora sim, vamos começar, né? O vídeo de hoje é um vídeo que fala sobre dois autores polêmicos, interessantíssimos, né? Que marcaram o estudo da filosofia, marcaram muito, influenciam até hoje a forma como as pessoas entendem a arte, beleza? E como esses dois autores veem a importância da arte para as sociedades, para as pessoas de um modo geral, né? Primeiro eu quero começar sobre o Schopenhauer, né, já que ele foi o mais velho, né? O Schopenhauer foi um autor, é um autor alemão, né? Ele viveu entre o século XVIII e o século XIX. Ele nasce em meados do século XVIII, falece em meados do século XIX, beleza? E foi um autor que chama muita atenção, né? Para começar, que na visão do Schopenhauer, por exemplo, ele entendia que a arte era algo fundamental, algo extremamente importante para as pessoas. De repente, para você, pode parecer algo muito óbvio, mas no tempo em que ele vivia, falar isso era algo original, né? Então a gente precisa entender os contextos, tá? No tempo do Schopenhauer, falar que a arte era algo importante era algo original, né? Falar que a arte era fundamental era algo original, tá? Por exemplo, o Schopenhauer, ele era músico, né? E na visão do Schopenhauer, por exemplo, a música era a magna arte, ou seja, era a principal arte, tá? Na visão do Schopenhauer, e aí já entrando, né, um pouco na matéria mesmo, o Schopenhauer, ele entendia que as pessoas, de um modo geral, eram, digamos assim, pessoas que tinham constantes desejos, vontades, né? Ele achava que o mundo era movido pelas vontades, pelos desejos das pessoas, beleza? E muitos desses desejos eram incontroláveis. Antes mesmo das pessoas terem como se defender desses desejos, essas vontades já apareciam, né? E a não realização desses desejos causava frustrações nas pessoas, beleza? Então, na visão dele, nunca existia um mundo em que todos estavam 100% satisfeitos, né? A satisfação no nível total, a satisfação no nível de 100%, né? A sociedade em que todos estão satisfeitos, na visão de Schopenhauer, seria impossível, porque as pessoas estão sempre desejando cada vez mais outras coisas. As pessoas realizam uma coisa e querem ter outra, e querem ter outras coisas, né? Esses desejos podem ser relacionados tanto na esfera sentimental, né? De querer ter uma namorada, de querer se casar, de querer ter um filho, uma filha, né? Ou então, esses desejos também podem entrar na questão material, né? De querer ter um carro, de querer ter a própria casa, enfim, de querer ter uma roupa nova, um notebook novo, enfim, uma série de coisas, né?
O Schopenhauer, ele entendia o seguinte: onde que entra a arte nisso? Na visão de Schopenhauer, a arte era capaz de fazer com que as pessoas esquecessem dessas frustrações. Era como se a arte, ao ser contemplada, pudesse levar as pessoas para uma espécie de uma outra dimensão, né? Para um mundo à parte, onde essas frustrações, onde esses desejos seriam deixados de lado. Tranquilo? Por outro lado, tem o Friedrich Nietzsche. Eu já comentei sobre o Nietzsche num outro vídeo. Não sei se você que está assistindo viu, né? O Nietzsche foi extremamente polêmico, né? Algumas pessoas adoram Nietzsche, outras odeiam. As pessoas que odeiam Nietzsche odeiam porque ele entra na esfera religiosa, que é uma área sensível das pessoas, né? Os que adoram Nietzsche pela questão da originalidade dele, beleza? O Nietzsche ele é autor de uma frase polêmica, né? E se você não entender o contexto em que o Nietzsche está falando essa frase, você, se for uma pessoa religiosa, acaba ficando realmente com raiva do Nietzsche, né? O Nietzsche ele dizia uma frase, né? Ele disse uma frase que era o seguinte: Deus está morto. Mas quando ele falava dessa frase, não é no sentido de exatamente desacreditar da existência de Deus. Era no sentido de criticar aquelas pessoas que se diziam seguidoras de Deus. Ou seja, criticar o pensamento cristão ocidental, principalmente predominante na Europa, né? Na mentalidade do Nietzsche, o Deus que ele entendia como original, clássico, seria um Deus misericordioso, bondoso, que cuida das pessoas, que ama o próximo, né? E dentro desse cenário, para o Nietzsche, os cristãos do século XIX já não acreditavam mais, já não seguiam mais esses mandamentos, já não seguiam mais essas características de um Deus misericordioso e bondoso, né? Era como se as pessoas estivessem se tornando insensíveis dentro de uma lógica de mundo racional, tá? Então é daí que o Nietzsche vai dizer essa frase, tranquilo? Em relação à arte, como que o Nietzsche entendia a arte, né? O Nietzsche ele entendia a arte fazendo uma relação com dois deuses gregos, né? Ele dizia que, por exemplo, na Grécia Antiga, dentro do contexto de mitologia grega, existiam os deuses Apolo e Dionísio. O Apolo seria o representante, né, de um mundo mais racional, de um mundo que está em ordem, né? O Dionísio, por outro lado, era um deus ligado mais a vinho, festa, né? Ligado um pouco mais às emoções, beleza? Então, o Nietzsche, ele dizia o seguinte: na visão nietzschiana, o mundo europeu do século XIX estava muito ligado a uma visão apolínea de sociedade, ou seja, uma sociedade em ordem, uma sociedade racional, né? Ou seja, uma visão apolínea quer dizer uma visão do Apolo, né? Deus grego mais ligado ao mundo em ordem, tranquilo? E dentro dessa lógica nietzschiana, ele acreditava que a música, não só a música, mas como também as diversas manifestações artísticas, elas tinham o poder de levar as pessoas para um mundo dionísico, ou seja, um mundo em que as concepções de vida do deus Dionísio ficariam mais presentes. Em outras palavras, a arte seria uma forma de as pessoas terem como, digamos assim, pelo menos que na esfera sentimental ou na esfera mental, colocar em jogo, colocar em prática os seus desejos e as suas vontades, né? Aquilo que não era possível no mundo real, através da arte, através da contemplação da arte, seria possível para essas pessoas realizarem os seus desejos, tá? Então, na visão nietzschiana, a arte tinha esse poder de fazer com que as pessoas tivessem
em uma espécie de mundo paralelo, realizando desejos que não haviam conseguido realizar no mundo real, beleza? Então não sei se vocês aí conseguiram fazer essa comparação, né? Na visão do Schopenhauer, a arte tinha a capacidade de desligar as pessoas do mundo, livrando as pessoas dos desejos e das preocupações do mundo real. Enquanto que na visão nietzschiana era o contrário. A arte levava as pessoas para um mundo dionísico, ou seja, para um mundo que se baseia nas características do deus grego Dionísio. Seria um deus mais sentimental, um deus que, digamos assim, entende o mundo em desordem, né? E dentro dessa lógica, as pessoas tinham condições de realizar os seus desejos em um curto espaço de tempo, enquanto contemplavam algum tipo de manifestação artística, tá? Então são dois autores interessantíssimos, importantes para você ter essa noção, né? Enfim, é isso. Deem uma olhada na apostila, tentem fazer alguns exercícios, tá? E aproveitem esse período para estudarem um pouco também, né? É claro que não é um período fácil, nós estamos vivendo uma época difícil, complicada, mas de qualquer forma, até mesmo para nossa mente não pirar, para a gente não ficar só recebendo notícias negativas, né? Estudar, ler um livro, até mesmo ler um texto da apostila, é algo que pode fazer também você, digamos assim, ter um pouco mais de saúde mental, digamos assim, né? Saúde mental que no caso faz parte do tema do vídeo de hoje, né? A arte, na visão dos dois de um modo geral, tanto do Nietzsche quanto do Schopenhauer, contribuíam para essa saúde mental, né? E aí fica aí a dica, beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês fiquem bem, e é isso. Valeu!